O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, relatou em sua delação premiada na Operação Lava Jato um esquema de recebimento de doações eleitorais, legais e ilegais, que envolve a cúpula do PMDB. O delator também cita outros políticos de diferentes partidos. Cláudio Filho falou sobre a existência de uma estrutura orgânica de poder e arrecadação financeira do PMDB em Brasília. Essa estrutura era dividida em dois núcleos que atuavam de maneira paralela e que a gente vai procurar mostrar aqui agora no nosso telão. O primeiro núcleo atuava na Câmara dos Deputados. Segundo a delação de Cláudio Filho, faziam parte desse núcleo o presidente Michel Temer, que foi deputado, presidiu a casa, o atual secretário de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, e também Eliseu Padilha, atual chefe da Casa Civil. O delator da Odebrecht afirmou que quem concentrava a arrecadação na Câmara era Eliseu Padilha. O segundo núcleo era o do Senado Federal, formado, segundo Cláudio Filho, por Romero Jucá, hoje líder do governo no Congresso, por Renan Calheiros, atual presidente do Senado, e Eunice Oliveira, que hoje é líder da bancada do PMDB. Cláudio Filho diz que nesse núcleo o responsável pela arrecadação era Romero Jucá e que depois Jucá distribuiu o dinheiro dentro do PMDB. O Jornal da Globo mostra agora os principais detalhes da delação de Cláudio Filho, um personagem que desfrutou de muita proximidade com os políticos de Brasília nesse cargo em que ele ocupava como diretor da Odebrecht. O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Filho, afirma que o núcleo político organizado do PMDB na Câmara era historicamente liderado pelo presidente Michel Temer, quando ainda era deputado federal. Este núcleo era formado também pelo atual ministro Eliseu Padilha e pelo secretário Moreira Franco. Segundo Cláudio, Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Segundo Cláudio, ao menos uma vez, Michel Temer pediu pessoalmente as doações. Isso aconteceu num jantar em 2014 no Palácio do Jaburu, com as presenças de Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha. E que nesse jantar, Michel Temer solicitou direta e pessoalmente para Marcelo apoio financeiro para as campanhas do PMDB no ano de 2014. Neste jantar, sempre segundo Cláudio, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Segundo Cláudio, do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Os outros 6 milhões, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para Paulo Scaff. Ainda segundo Cláudio, os 4 milhões destinados a Padilha foram entregues no escritório de advocacia de José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa a entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Em outro trecho do depoimento, Cláudio fala sobre o ex-governador da Bahia e ministro do governo Dilma, Jacques Wagner. Ele afirma que em 2006, Wagner se reuniu com Marcelo Odebrecht num restaurante de Brasília e pediu ajuda financeira para a campanha ao governo da Bahia. E que Marcelo Odebrecht concordou, embora tenha demonstrado incômodo por não acreditar no sucesso de sua candidatura. Foram pagos 3 milhões de reais de forma oficial e via Caixa 2. Cláudio Filho se surpreendeu com o sucesso da candidatura. Também afirmou que quando Wagner assumiu o governo, Cláudio encaminhou a ele os assuntos de interesse da empreiteira no polo petroquímico de Camaçari, que Jacques ajudou a destravar. Ainda segundo Cláudio, o esquema se repetiu na campanha seguinte. Mas pelo bom desempenho, Jacques Wagner pediu mais dinheiro desta vez. Levou 7 milhões e meio de reais em 10 parcelas, pagas entre agosto de 2010 e março de 2011. O esquema voltaria a se repetir em 2014, desta vez na campanha de Rui Costa para o governo da Bahia, apoiado por Jacques Wagner. Cláudio disse que não participou desses pagamentos, mas acredita que foram repassados 10 milhões de reais. A empreiteira também deu presentes caros nos aniversários de Jacques Wagner. Em 2012, por exemplo, segundo Cláudio, Jacques Wagner ganhou um relógio no valor de $20 mil. No acordo de delação, há fotos dos relógios.
Bom, como a gente viu, esse depoimento do Cláudio Filho tem 82 páginas, muitos detalhes, muitos personagens, e a gente vai ler agora outros trechos que fazem menção a políticos. Vamos falar, por exemplo, de Gedel Vieira Lima, até há pouco ministro do governo Temer. O que diz dele, Cláudio? Gedel recebia pagamentos qualificados em períodos eleitorais e em períodos não eleitorais. E fazia isso oferecendo contrapartidas claras, conforme ficará claro no ponto do relato que trata das exigências feitas por Gedel para destravar pagamentos retidos no âmbito do Ministério da Integração Nacional. Num outro trecho, Cláudio Filho fala da relação entre Renan Calheiros e Romero Jucá. Eu sempre vi no senador Romero Jucá a presença intrínseca da figura do senador Renan Calheiros. Isso significa que eu sabia que, pelos pleitos que eu levava ao senador Romero Jucá, também seriam transmitidos ao senador Renan Calheiros e por ele defendidos. Isto bastava para que eu entendesse o recado e visualizasse o tamanho da posição política representada por Romero Jucá. Reforça este entendimento o fato de que o seu gabinete sempre esteve repleto de empresas buscando a defesa para seus pleitos. Cláudio afirma ainda que durante os anos que manteve interlocução com Jucá, participou de pagamentos que hoje superam 22 milhões de reais. No início do documento, Cláudio Filho lembra de quando conheceu o presidente Temer. Ele diz: não tinha inicialmente contato com Michel Temer, que só conhecia em agosto de 2005 por meio do Gedel Vieira Lima em um jantar de comemoração do aniversário do meu pai. Pois bem, daqui a pouco a gente vai trazer mais declarações do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e as respostas dos políticos que são citados nesse depoimento dele. Agora, a gente falando ainda de Lava Jato, ainda de delação da Odebrecht, só que de um outro executivo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, é citado em depoimentos de diretores e ex-diretores da Odebrecht que assinaram esse acordo de delação premiada. Os delatores afirmam que Alckmin recebeu dinheiro ilegal para suas 2 últimas campanhas ao governo do estado. As delações dos 77 funcionários da Odebrecht começaram essa semana e a expectativa dos investigadores é que tudo termine até o fim deste ano. Nesta sexta-feira, a reportagem publicada pela Folha de São Paulo diz que Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu dinheiro vivo para a Caixa 2 das campanhas a governador em 2010 e 2014. A TV Globo confirmou as informações publicadas pelo jornal. Os executivos da empreiteira mencionam 2 pessoas próximas ao governador Geraldo Alckmin como intermediárias dos repasses. Segundo os delatores, foram repassados 2 milhões de reais em espécie ao empresário Ademar Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin. Ele é cunhado do governador. A entrega do recurso teria ocorrido no escritório de Ribeiro, em São Paulo. Em 2010, o tucano venceu a eleição em primeiro turno. Na eleição seguinte, em 2014, segundo os depoimentos, o Caixa 2 para a campanha de reeleição de Alckmin teve como um dos operadores o atual secretário de Planejamento do governo paulista, Marcos Monteiro, político de confiança do governador. A Folha e a TV Globo não conseguiram apurar o valor do suposto repasse em 2014. Entre os delatores estão o ex-diretor Carlos Armando Pascoal, conhecido como CAP, que disse ter pago ilegalmente 23 milhões de reais em 2010 para a campanha presidencial de José Serra, também do PSDB, hoje ministro das Relações Exteriores. Em agosto, a Folha já havia publicado uma reportagem que dizia que os executivos da Odebrecht revelaram que parte do dinheiro foi entregue no Brasil e parte paga por meio de depósitos bancários realizados em contas no exterior. A Odebrecht informou que, para comprovar que houve o pagamento por meio de Caixa 2, vai apresentar os extratos bancários de depósitos realizados fora do país em 2010. De acordo com as delações, o destino final do dinheiro foi a campanha presidencial do então candidato José Serra. Segundo a reportagem desta sexta-feira, o codinome de Geraldo Alckmin nas listas de propina e Caixa 2 da empreiteira era Santo. O apelido aparecia associado nas planilhas da Odebrecht, apreendidas pela Polícia Federal, à duplicação da rodovia Mogi Dutra, uma obra do governo Alckmin de 2002. A palavra apóstolo, escrita originalmente na página, foi rasurada e trocada por santo.
O mesmo codinome é citado em e-mail de 2004 enviado por Márcio Pellegrino, executivo da Odebrecht, que gerenciou a construção da linha amarela do metrô da capital paulista. Na mensagem, Pellegrino diz que era preciso fazer um repasse de R$500 mil com vistas aos interesses locais da empreiteira. Segundo a Folha, o executivo afirma que o beneficiário do suposto suborno era o santo. A assessoria do governador Geraldo Alckmin disse que qualquer conclusão com base em informações vazadas de delações não homologadas é prematura, que apenas os tesoureiros das campanhas tinham autorização para arrecadar e sempre de acordo com a legislação, que o apelido santo aparece em outros documentos apreendidos pela Lava Jato referentes a 2002 e 2004, sem qualquer relação com eleições disputadas por Geraldo Alckmin. O secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, disse apenas que é tesoureiro do Diretório Estadual do PSDB São Paulo há 2 anos e que presta contas à Justiça Eleitoral com regularidade. O ministro José Serra disse que suas campanhas sempre foram conduzidas de acordo com a legislação e com as finanças sob responsabilidade do partido, que não cometeu qualquer irregularidade e que espera que tudo seja esclarecido pelas autoridades competentes. Nós não conseguimos contato com o Ademar Ribeiro, cunhado de Alckmin. O PSDB declarou que não comenta supostas delações não homologadas e que reitera sua confiança no governador e no ministro Serra. A Odebrecht disse que não se manifesta sobre negociações com a Justiça. Para que se tornem válidos, os acordos de delação ainda terão de ser homologados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto muito importante para a gente lembrar. São depoimentos prévios que estão sendo feitos por cada um desses executivos, mas tudo isso ainda precisa passar pelo crivo do ministro Teori Zavascki. Isso provavelmente só vai acontecer depois do recesso, a partir de fevereiro ou março do ano que vem, e tudo isso vai gerar investigações, processos, busca de provas do que foi relatado. Portanto, as consequências penais, criminais, processuais disso ainda demoram e isso vale para todos os personagens envolvidos. O que deve começar antes é a consequência política, porque são muitos personagens de muitos partidos, gente que está no governo, já esteve no governo e a Odebrecht teve uma relação muito próxima com todos eles. O ex-presidente Lula foi denunciado pelo Ministério Público na Operação Zelotes, que investiga um grande esquema de sonegação de impostos e compra e venda de medidas provisórias. Os documentos que servem de base para a denúncia do Ministério Público Federal são da Operação Zelotes e também da Lava Jato e tratam da compra dos caças suecos Gripen para a FAB e de uma medida provisória que beneficiou montadoras de carros com incentivos fiscais. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula, depois de deixar a presidência da República, fazia parte do esquema que vendia a promessa de que ele poderia influenciar junto à então presidente Dilma Rousseff para beneficiar as empresas MMC e Grupo Caoa, montadoras de veículos, e a Saab, fabricante dos caças. As 3 empresas eram clientes da Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, a MIM. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da MM, repassaram, segundo a denúncia, mais de R$2,5 milhões ao filho de Lula, Luiz Cláudio. De acordo com o Ministério Público, o projeto de um dos serviços que teria sido prestado pela empresa do filho do ex-presidente Lula foi copiado da internet. A contratação, segundo a investigação, era forma de lavar dinheiro. Os procuradores afirmam que Lula usou sua influência para enriquecimento dele e de familiares e que recebeu dinheiro por intermédio do filho Luiz Cláudio, tornando-o um milionário no intervalo de apenas 9 meses, de junho de 2014 a março de 2015, com uma evolução patrimonial de 770%, sem explicação lícita. O ex-presidente Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Luiz Cláudio Lula da Silva por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni foram denunciados por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas.
Os crimes ocorreram de 2013 a 2015, de acordo com o Ministério Público. Mas a investigação não encontrou indícios de que a ex-presidente Dilma Rousseff soubesse do esquema. A Justiça Federal ainda tem que decidir se aceita a denúncia e abre ação penal. Lula já é alvo de 3 ações, uma denúncia e 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Federal em Brasília e no Paraná. A defesa do ex-presidente Lula disse que não teve acesso à denúncia e afirmou ainda que nem o presidente nem o filho dele participaram ou tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões Gripen e que Luiz Cláudio recebeu da Marcondes e Maltoni remuneração por trabalhos efetivamente realizados. O Instituto Lula afirmou que a ação é mentirosa e ofensiva ao ex-presidente, à família dele e às empresas citadas, que não aponta nenhuma conduta criminosa do ex-presidente ou de qualquer autoridade citada e não diz como teria sido a suposta influência na tramitação de medidas provisórias. A defesa de Cristina Maltoni e de Mauro Marcondes declarou que o interesse do Ministério Público é atingir o ex-presidente Lula e que não há nada que diga que a compra das aeronaves tenha sido feita por meio de irregularidades. A SAAB afirma que coopera com autoridades investigativas para garantir um negócio honesto e correto e ressalta que não há denúncias contra a empresa ou qualquer de seus colaboradores. Nós não conseguimos contato com a CAOA e a MMC não vai se manifestar. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, será transferido neste sábado do complexo penitenciário de Bangu para Curitiba. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Calicut, recebeu ofício do Ministério Público informando que Cabral estaria recebendo benefícios em Bangu. O documento ao qual a Globo News teve acesso diz que são visitas irregulares de parentes, amigos e até de autoridades. O ex-governador é acusado de comandar um esquema de cobrança de propina que teria desviado 224 milhões de reais de contratos públicos. Nós não conseguimos contato com os advogados de Sérgio Cabral. E já no próximo bloco, mais declarações do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e a menor taxa de inflação para o mês de novembro em 18 anos. E um dos principais motivos é a queda no consumo. Nós voltamos a falar sobre o depoimento feito em delação premiada pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Nesse depoimento, ele fala dos políticos do PMDB e diz que eles eram divididos em 2 núcleos. Pois bem, quando ele fala do núcleo do PMDB que atuava no Senado, ele relata que esses senadores, esse grupo, ditavam os rumos de algumas matérias que eram tratadas ali, como elas eram conduzidas. Vamos ver. No depoimento prestado aos investigadores da Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht detalhou como repassava propina ao PMDB no Senado e na Câmara em troca de apoio a propostas de legislação de interesse da empresa. Cláudio afirma que Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira eram o núcleo dominante do PMDB no Senado, que esse grupo é bastante coeso com suas atuações e possui enorme poder de influência sobre outros parlamentares, com a capacidade de praticamente ditar os rumos de algumas matérias dentro do Senado. Cláudio afirma que Jucá, que recebeu o codinome de Caju dentro da Odebrecht, foi seu principal interlocutor no Senado e que centralizava o recebimento de pagamentos e distribuía os valores internamente no grupo do PMDB, especificamente a Renan Calheiros, que tinha o codinome de Justiça, e Eunício Oliveira, de codinome Índio. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele no acordo de delação estavam fundamentados em uma certeza. Todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria, nos momentos de campanha, uma conta a ser paga. O delator disse, abre aspas, as insinuações não deixavam dúvidas de que, no momento certo, ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais, fecha aspas. O ex-diretor afirmou que estava entendido que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para a contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Cláudio afirmou que ao longo dos anos participou de pagamentos a Romero Jucá que hoje superam os 22 milhões de reais.
e que teve conhecimento que esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos em seu grupo no PMDB. Para Eunice Oliveira, Cláudio Filho afirma que foram repassados mais de 2 milhões de reais. Renan Calheiros recebeu 500 mil reais e viabilizou doações para Renan Filho na campanha ao governo de Alagoas no montante de 320 mil reais. O ex-diretor listou pelo menos 7 medidas provisórias e 2 projetos de lei defendidos pelo núcleo do PMDB no Senado que interessavam a Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, a regimes tributários, regulação de concorrência, parcelamento de dívidas com o governo e regime especial para a indústria petroquímica. Cláudio Filho também contou que, à semelhança do que ocorre no Senado Federal, esse grupo é capitaneado por 3 nomes: Michel Temer, Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário do atual governo. Afirmou que a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha, que atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Afirmou ainda que Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Cláudio Melo também cita Gedel Vieira Lima, ex-ministro. Diz que ele também possui influência dentro do grupo, interagindo com agentes privados para atender seus pleitos em troca de pagamento. Afirma também que recentemente Eduardo Cunha ganhou bastante espaço dentro desse núcleo do PMDB, muito em razão do poder que tinha de influenciar seus pares. Entre eles, alguns deputados que assumiram papel relevante, como Henrique Eduardo Alves, o que era uma poderosa moeda de troca na hora de negociar a sua atuação como parlamentar. Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que esses fatos jamais ocorreram e que todo o recurso doado pela Odebrecht entrou por transferência bancária declarada ao TSE. A presidência da República repudiou veementemente o que classificou como falsas informações do delator. Renan Calheiros disse que jamais credenciou, autorizou ou consentiu que terceiros falassem em nome dele em qualquer circunstância. O senador voltou a dizer que a chance de alguém encontrar irregularidades nas contas pessoais ou eleitorais dele é 0. Romero Jucá desconhece a delação de Cláudio Melo Filho, mas negou que tenha recebido recursos para o PMDB. O senador disse que está à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos. Eliseu Padilha falou que a acusação é uma mentira e lembrou que não foi candidato em 2014. O ministro afirmou que nunca tratou de arrecadação para deputados ou para quem quer que seja. Eunice Oliveira afirmou que nunca autorizou ninguém a negociar em nome dele recursos para favorecer empresas públicas ou privadas. O senador disse também que recursos da campanha dele foram recebidos e declarados de acordo com a lei e aprovados pela Justiça Eleitoral. Por telefone, o ex-secretário de governo Gedel Vieira Lima estranhou a citação ao nome dele na delação e disse que as doações da Odebrecht para a campanha dele foram declaradas à Justiça Eleitoral. O secretário Moreira Franco disse que as acusações são uma mentira e que jamais falou de política ou de recursos para o PMDB com o senhor Cláudio Melo Filho. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, disse que nunca pediu ou autorizou ninguém a pedir contribuição de campanha que não as regularmente declaradas em suas prestações de contas e que as contas da campanha dele foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O senador José Agripino falou que não foi candidato em 2014 e que desconhece os fatos citados. O ex-ministro Jacques Wagner não foi localizado pela nossa produção. E agora a gente para um pouco de falar de política e vai falar de inflação, que em novembro registrou a menor taxa para esse mês em 18 anos. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, os preços subiram, em média, 0,18% em novembro. Só para a gente ter uma ideia, em outubro o IPCA tinha sido de 0,26%. E isso porque o consumidor está comendo cada vez menos fora e fez toda a diferença num item muito importante da inflação, que é de alimentos. Alimentos recuaram 0,05%. O Grupo Alimentação puxou, como eu disse, todo o índice de inflação para baixo. Em 12 meses, a inflação está acumulada em 6,99%. Mas com esse movimento de recuo que a gente relatou aqui, o IBGE já está projetando que a inflação deve fechar o ano abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. Isso não acontecia desde 2014.
Pois bem, a inflação está perdendo força rapidamente, como a gente mostrou, e a principal causa é a queda no consumo. A variação acumulada da inflação encolheu de 10% aproximadamente para algo em torno de 7%. Essa queda da inflação, ela, lógico, em parte veio por causa da desvalorização do dólar. Mas também houve uma redução de preços de bens de consumo em geral, dos alimentos, por exemplo, em função da queda acentuada da demanda. O consumo encolheu muito. O carrinho do brasileiro, hoje, em 2016, está praticamente igual a 2015, mas está menor em patamares inferiores do que a gente tinha em 2014. Até 2014 o consumo vinha crescendo. Em 2015, onde a gente teve o aumento do preço, o desemprego e queda da renda, andamos para trás efetivamente a patamares lá de 2010, 2011 de consumo das famílias brasileiras. O brasileiro cortou o consumo de produtos básicos exatamente pela dificuldade que ele tem de manter o mesmo orçamento que ele tinha há 1 ano, há 2 anos atrás. Ele já teve que abrir mão de comer fora, então ele já está, que a gente chama de um verdadeiro restaurante dentro de casa. Ele já teve que cortar uma série de gastos. Ficou só mesmo comer, beber, um consumo muito básico já. E mesmo nesse básico, ele está tendo que racionalizar para categorias básicas, pesquisando muito preço. E olha que a gente está falando de categorias básicas, né? Como alimento, bebida, limpeza caseira, né? Então o que ela faz? Cresceu o preço da manteiga, já tem que voltar para a margarina. Se estava comprando suco pronto para beber, cresceu o preço, já volta para o refresco em pó, que o desembolso é menor. Bolo pronto é outro exemplo, era outra categoria que estava crescendo. Cresceu o preço, aumentou o preço, volta a fazer a sobremesa em casa. Aí quem cresce são os ingredientes. Voltou leite condensado, creme de leite, é fazer o seu bolo e voltar a fazer bolo em casa. Agora, com essa ligeira queda nos preços, que ele está começando a equilibrar novamente essas compras de produtos básicos ainda, né? Alimento, bebida, higiene e limpeza. No ano que vem, a expectativa é que a inflação continue caindo, né? Porque não tem demanda, porque não tem consumo. A inflação deve fechar em 2017 acumulando uma variação da ordem de 4,5%, uma inflação razoavelmente baixa. Só que o custo é elevado, né? O custo é você ter um nível de desemprego bastante alto e você ter um país ainda que no ano que vem, infelizmente, não deve crescer. Ainda hoje, outras informações sobre a delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. E a seguir, 2 brasileiros que sobreviveram à queda do avião da Chapecoense podem voltar para casa neste fim de semana. A recuperação dos 4 brasileiros internados na Colômbia depois do desastre com o voo da Chapecoense supera as expectativas. 2 deles devem voltar para o Brasil neste fim de semana. A reportagem é dos enviados especiais José Roberto Burnier e Vanderlei Serbonchini. Se sobreviver ao acidente já foi surpreendente, a recuperação dos 4 brasileiros também está impressionando os médicos. O lateral Alan Ruschel, que tem a melhor recuperação, está com uma infecção urinária controlada. O radialista Rafael Renzel ainda trata de uma pneumonia, mas está bem e deve ir para um quarto amanhã. Os 2 serão os primeiros a serem transferidos para o Brasil. Eles devem ir para Chapecó entre domingo e segunda-feira em aviões ambulância separados. Já o zagueiro Neto, o que mais preocupa, teve uma melhora considerável nas últimas 24 horas. Ele já está acordado e respirando sem ajuda de aparelhos, mas ainda trata de uma pneumonia grave. O goleiro Jackson Foman voltou à sala de cirurgia agora à noite para mais uma limpeza do local da amputação na perna direita e também de um ferimento que ele tem no tornozelo esquerdo.
O procedimento começou pouco antes das 10 da noite, horário de Brasília. De acordo com os médicos, clinicamente, o goleiro está bem melhor e já no início da próxima semana ele deverá ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para fazer uma cirurgia de correção de uma fratura que ele tem na coluna cervical. O Autódromo de Interlagos recebe neste domingo a última etapa da temporada da Stock Car. A corrida vai decidir o título. Na disputa estão o jovem Felipe Fraga, de apenas 21 anos, e o veterano Rubens Barrichello, de 44. Fraga tem uma vantagem de 36 pontos. Para não depender de outros resultados, pode chegar até em 12º na corrida, que ainda assim fica com o título. A Globo transmite a decisão da Stock Car neste domingo, dentro do Esporte Espetacular. E já no próximo bloco, as últimas informações sobre a delação do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Nós voltamos com mais informações sobre a delação premiada de Cláudio Melo Filho, que foi diretor de Relações Institucionais da empreiteira Odebrecht em Brasília e, nessa posição, desenvolveu uma relação longa de muitos anos e de proximidade com políticos de diversos partidos. A gente vê agora mais trechos do que ele contou aos investigadores da Operação Lava Jato. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, em 2013 ele pediu ao deputado Rodrigo Maia, do Democratas, atual presidente da Câmara, que acompanhasse a tramitação de uma medida provisória que interessava a empreiteira. Ele conta que Rodrigo Maia aproveitou a oportunidade e alegou que ainda tinha dívidas da campanha de prefeito do Rio de Janeiro, feita em 2012, e que Cláudio Melo Filho decidiu então contribuir com um valor aproximado de R$100 mil, valor pago em outubro de 2013. O ex-diretor disse ainda que considerava Rodrigo Maia um interlocutor da empresa dentro da Câmara. Cláudio afirma que Rodrigo Maia recebeu pagamento no valor de R$500 mil em 2010. Sobre o deputado federal Marco Maia, Cláudio Melo Filho contou que conheceu o petista em 2011, quando ele era presidente da Câmara, e que em 2014 o petista pediu recursos ao ex-diretor para a campanha dele. O pedido, segundo o delator, foi autorizado por Marcelo Odebrecht. O delator afirma que no sistema da empreiteira constam 2 pagamentos a Marco Maia, no total de R$1.350.000 em 2014. O codinome de Marco Maia era gremista. Cláudio Melo Filho citou também o senador José Agripino, do Democratas. Disse que em 2014, a pedido de Marcelo Odebrecht, disse ao senador que a empreiteira ia fazer o pagamento a ele de cerca de R$1 milhão. O ex-diretor esclareceu que Agripino não era candidato nas eleições, mas Marcelo Odebrecht contou a ele que o valor tinha sido solicitado pelo senador Aécio Neves, do PSDB, como forma de apoio ao Democratas. Agripino tinha o codinome Gripado. Nós não tivemos retorno da assessoria do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e não conseguimos contato com o deputado Marco Maia, do PT, que também já foi presidente da Câmara. O senador José Agripino diz que não foi candidato em 2014 e que desconhece os fatos citados. Um outro personagem muito conhecido da política, que está na delação de Cláudio Melo Filho, é o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB. Vamos ver. Cláudio Filho também afirmou que, pela importância política que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, possuía, a Odebrecht aprovou o valor estimado de R$7 milhões para o deputado em 2010 e que, nas vezes em que conversava com Cunha sobre temas da empresa, era sempre atendido com presteza e educação, porque Cunha sabia que receberia pagamentos a pretexto de contribuição de campanha. Cláudio Filho também citou o nome de um dos assessores mais próximos da ex-presidente Dilma Rousseff. O ex-diretor da Odebrecht se referiu ainda a Anderson Dornelles. Contou que foi apresentado a ele por Marcelo Odebrecht em meados de 2012. Que Marcelo contou que mantinha contato com Anderson porque ele trabalhava com a presidente Dilma Rousseff e era responsável pela agenda de trabalho dela. Depois da reunião, Marcelo Odebrecht contou a Cláudio Melo Filho que recebeu um pedido de apoio financeiro a Anderson e autorizou o pagamento de R$50 mil. Cláudio mostrou e-mails sobre os pagamentos.
O ex-diretor apresentou também planilhas com 7 pagamentos feitos a Anderson Dornelles entre outubro de 2013 e julho de 2014, totalizando R$ 350 mil. Disse que o codinome de Anderson era Las Vegas. Nós não conseguimos falar com o ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, nem com Anderson Dornelles. Por conta da cobertura especial sobre essa delação premiada da construtora Odebrecht, nós não tivemos condição de exibir hoje a coluna de Nelson Motta. Na sexta-feira que vem, ele lembra a trajetória dos Mamonas Assassinas. E o Jornal da Globo fica por aqui.